Eu gastei realmente um bom tempo para atravessar, por exemplo, Sobradinho, passar pelo Nagé, tudo em obras. É um desconforto, mas eu percebi que as pessoas estão pacientemente esperando esse projeto centro concluir. Como é que está? Qual é a previsão, o Colbert, para a gente ver o projeto centro concluído? Dilson, ontem eu que também circulei pela cidade ontem estranhamente foi um trânsito extremamente pesado. Eu tive no Tomba, teve engarrafamento, eu tive no Sobradinho, teve dificuldade, nós tivemos no centro da cidade, vários lugares, na Noite de Cerqueira, vários lugares da cidade ontem tiveram um trânsito até meia pista, vários lugares tiveram um trânsito bem maior. O projeto centro está em andamento dentro do cronograma. Estamos fazendo os pagamentos em dias do contrato. O que a chuva, e aí esse ano tem tido um período de chuvoso bem mais extenso, e como são obras de drenagem, essas obras, quando você cava, acabam alagando. Então, existe uma relativa demora também, ampliação do prazo que nós pretendíamos entregar mais cedo. Os viadutos, era para poder ter sido terminado agora, no dia 30, mas as chuvas também adiaram um pouco essa entrega. Mas está dentro do prazo, nós estamos concluindo essa etapa inicial, exatamente, que é a da drenagem profunda. O conselheiro Franco, por exemplo, está andando com mais lentidão por causa da identificação de drenagens antigas, de esgotamento antigo, que não tem nenhum tipo de desenho. Nós não temos nenhuma planta desse tipo de infraestrutura na cidade. Então, aí abre, quebra, fecha, enfim. O que nós estamos tendo, agradecendo às pessoas, é a paciência em poder entender que nós estamos fazendo um investimento muito bom e muito melhor para o futuro todo. Mas a gente pode ter certeza que no final do ano a gente está com isso tudo resolvido? Não, nós queremos terminar antes, Dilson, bem antes, tá certo? Eu não estou querendo marcar prazo, já estaríamos no final agora, mas vamos agora para Fraga Maia, por exemplo, terminando essa etapa aqui da Noite de Cerqueira. Já era para ter começado a Fraga Maia. Não deu porque as chuvas realmente adiaram. Mas antes do fim do ano nós queremos deixar. Você ainda vai pegar a Fraga Maia? Vamos começar agora. O viaduto da Fraga Maia, que já era. Mas fala o viaduto, né? O viaduto. Porque a extensão da avenida ela já está concluída. Já está concluída. Mas já licitamos agora a ciclovia. Então é um trabalho atrás do outro. A Fraga Maia já fazendo hoje a confluência com a Rubens Francisco, que é a Estrada Velha do Papagaio, e com a Josias Ribeiro, que é aquela ligação que vai sair ali em frente à Universidade Estadual de Feira. Eu passo sempre ali porque eu tô para viajar, para pegar a BR-119, é muito melhor ir por ali. Exatamente. Mas ela está duplicada até uma parte, faltando aí talvez uns 200 a 300 metros. Vai haver duplicação naquele restante até chegar a Transnordestina, não? Por enquanto, dependerá de muita desapropriação. Você vê que é uma avenida de mão dupla, mas quando chega em determinado trecho, estreita. Então, nós teremos que discutir ali indenizações e, às vezes, esse tipo de discussão demora. Então, nós vamos concluir até onde é possível. Vamos entrar ali na região da Adelba. Aliás, a Adelba vai voltar para o município, viu? Porque foi quem deu o terreno da Adelba foi o município, já não tem mais a Adelba, nós vamos buscar o terreno de volta agora para a implantação de um equipamento comunitário que seja melhor. Mas aquele trecho final de mais ou menos 250 metros vai depender de negociações de desapropriação. Eu não sei se já é pensamento de vocês, do setor de trânsito, mas seria o caso dela, aquele trechinho, aqueles 200 metros, ser só mão única no sentido vindo, e a saída, né? Seria pela... depois Francisco Josias. A Josias. Josias Ribeiro. Seria uma espécie de. A segunda via seria a Josias. A saída. Exatamente. E a volta sempre. Porque no momento está aí de volta pelo mesmo setor. Quem dirige, porque Dilson Barbosa dirige mesmo aquela caminhonete dele ali. Semanalmente. Que é uma caminhonete que eu tô de olho nela ali, porque já tá velha aquela caminhonete ali. Eu passei ali agora, gostei muito, ele certamente vai querer renovar. O pessoal lá da Nissan. Jade Nissan. Você está contente com você que você preferiu também usar o veículo da Nissan Frontier. A prefeitura comprou um equipamento desse que é muito bom. Mas o seu carro mesmo de trabalho é o Nissan? Exatamente. Mas o que Dilson fala exatamente são essas adequações. Nós estamos, a semana retrasada, Dilson, trouxemos um grupo aqui discutir engenharia de tráfego. Nós estamos vendo a perspectiva não de contratar um engenheiro especificamente, porque às vezes não é fácil, mas trazer pessoas que possam fazer um grande diagnóstico dessas alternativas, inclusive na Artemia Pires. Nós vamos fazer uma parte da Artemia Pires a partir da Delicatessen Rios, vai ser duplicada aquela área até o final. Então nós estamos vendo quais são as alternativas para entrada, para saída, e da FTC até a Avenida de Contorno
pela quantidade de casas e condomínios que foram feitos, há um estreitamento. Então nós vamos ver a perspectiva de fazermos uma alternativa também de saída. Agora, tudo isso, Coberto, vai precisar do bolo da cereja depois esse problema viário estar resolvido, que é o problema da Zona Azul. Que estágio está essa... eu digo que ali tem um urucubaca, essa Zona Azul, porque já 2 licitações foram frustradas. Não é verdade? O que é que nós estamos fazendo agora? Fazendo inclusive a Caixa Econômica está exatamente fazendo a modelagem para que nós possamos fazer uma licitação que não dê problemas, com todas as novas perspectivas, com o uso de GPS, com o que for necessário para que nós façamos a licitação. Houve uma mudança. Aconteceu em razão de que o projeto Centro reduziu a quantidade de espaços de estacionamento no centro. Ampliaram-se os passeios com pistas táteis, eles foram ampliados. Então, o número de espaços no centro reduziu. A proposta que nós íamos fazer antes teve que ser modificada. Então, nós estamos atualizando essa proposta junto com a Caixa Econômica para fazer um projeto, uma proposta de licitação que não caiba nenhum tipo desses problemas que já aconteceram. Prefeito, é o BRT, não é? Porque no momento o BRT está ainda na fase experimental, né? Mas eu pergunto, não sei se eu ouvi mal ou ouvi bem, de que a trilha de BRT iria concorrer com os carros comuns? Gilson, nós estamos atravessando uma crise de transporte público no Brasil inteiro. Para manter a estrutura que está sendo mantida aqui em Feira, nós estamos fazendo um esforço imenso. Feira de Santana tinha 90 a 100 mil passageiros dia, hoje tem 50, 49, não passa de 50 mil. Com a retomada econômica, eu espero que nós venhamos a ter a quantidade de passageiros que mantenha o sistema funcionando. O BRT começou a funcionar no ano passado, vai ser expandido agora aos poucos. Para que ele possa ir tanto para Ayrton Senna como ir lá para Pampalona também. A próxima extensão vai ser para o Tomba, extensão do BRT funcionando. Aquela pista, que seria uma pista e será uma pista segregada apenas ao BRT, que é a pista da esquerda da Getúlio Vargas, por exemplo, não vai ser ativada agora, até porque não existe, no nosso entendimento, condição suficiente para poder segregar uma pista, já que existe uma redução da atividade do transporte público. Por enquanto, ela permanece compartilhada, mas a tendência de BRT é ter uma pista exclusiva. E com isso o estacionamento na Getúlio Vargas terá também encolher? Lateral, todos naquelas vias laterais, todas de um lado e de outro da Getúlio Vargas, porque deverá ser uma pista tipo aquela a paralela, tipo uma pista exclusiva e de grande... Sim, mas sem estacionamento. Sem estacionamentos na parte... na parte do rolamento da pista. Do rolamento da pista. Então quem quiser estacionamento só teria ser o recuo das empresas? Das empresas e os estacionamentos laterais. Aí sim entra a Zona Azul, mais uma vez, para poder ser colocado como alternativas. Prefeito, nós vemos aí o... Pois não, Miro. Gostaria de fazer uma consideração. Bom dia a todos vocês, queridos amigos ouvintes. Chamou você de Miro, viu? Eu já gostei aí da... De Miro? Foi. Mas Miro é companheiro velho. Se tiver essa sabedoria conjunta com a língua para falar que tem Pois não. É o seguinte, o prefeito colocou há poucos instantes e uma situação importante para a Feira de Santana sob o ponto de vista de conquista de áreas que podem ser bem utilizadas pela prefeitura, falando da Adelba. E tem que retornar mesmo. Prefeito, numa reunião na prefeitura eu toquei sobre esse assunto e agora retorno, porque é pertinente. Nós temos uma matéria pronta no Folha do Estado que deve sair nesses 8, 10 dias. Aquele terreno do SIM foi terreno doado pela Prefeitura Municipal da Feira de Santana com fins específicos do sistema de integração do migrante naquela época que havia um trânsito grande de gente para aqui. Esta finalidade não existe mais há muito tempo. O fim pelo qual a entidade está utilizando a FTC é puramente comercial, porque ele está ligado, está arrendado, locado ao FRB. Então esse dinheiro ninguém sabe para onde vai. A área é de 70 mil metros. Nós não sabemos quantos metros ainda existe. Deve existir os 70 mil metros. Não acredito que tenha havido qualquer imprudência ou qualquer ilicitude para se vender metade ou perto disso daquela área. A prefeitura, provocada publicamente, como será por uma matéria do jornal Folha do Estado,
ela tomará providências para fazer retornar uma área tão importante para que Feira possa utilizar até no centro de serviços públicos no município? Agradeço a presença e a opinião do jornalista Humberto Cedrais. A prefeitura tomará conhecimento, sim, não tenha dúvida a respeito desse assunto, como essas outras áreas públicas, que são áreas públicas e assim devem permanecer. Eu fico atento como prefeito e você, como aquele representante da imprensa, faz um alerta público. O alerta público tem que ser identificado e investigado, orientado e retornado ao seu leito natural. Mas hoje parte ali já é um condomínio, não? Se acontece isso, é um absurdo que a justiça aí já tem que tomar providência e a própria prefeitura para readquirir a área. Não podia ser vendido, jamais. Não pode ser vendido. Uma área doada pelo município. Não, doada pelo município para um fim específico. Serviço de integração do migrante. Do migrante. Exatamente. É uma área pública, não pode um particular vender. E o pior ainda é se tiverem mudado o nome do SIM. Aí é que uma coisa é grave e aí é caso já não é mais de justiça, já é de polícia. Fernando, tem uma pergunta aí, pois não, Fernando? Saudar o prefeito Colbert Martins Filho, desejar bom dia ao senhor. A gente tem alguns questionamentos aqui de ouvintes e amigos também que mandam a mensagem. O nosso querido Henrique do Grupo Itadil manda mensagem dizendo o seguinte: temos que dar parabéns ao prefeito pelo projeto Centro. Estive na Salles Barbosa no sábado e dá prazer levar a família ou visitantes. Temos tudo para fazer ali um shopping a céu aberto. E eu quero aproveitar essa afirmação do Henrique para aí sim fazer um questionamento, prefeito. Já há uma força-tarefa, ou já está se estudando uma força-tarefa de fiscalização. Eu digo isso porque a gente já teve outros momentos aqui em Feira de Santana que se tentou relocar vendedores ambulantes, retirar de locais considerados indevidos, mas à medida que a fiscalização virava a esquina, eles retornavam e o problema foi instalado aí por muitos anos. Como que a prefeitura deve encarar esse segundo momento, né? O primeiro momento é de retirada e o segundo de fiscalização para evitar que retornem aos locais considerados indevidos. Estamos fazendo essa atividade, já temos uma proposta adequada. O importante é que, além da fiscalização, nós venhamos a dar condição para que essas pessoas possam manter as suas atividades também, tanto lá no centro de abastecimento. Estamos projetando já uma revitalização disso, do centro de abastecimento, da mesma forma como aconteceu o shopping. O centro tem que ser revitalizado. Estamos discutindo a questão da transferência da SEASA, e a SEASA não deve mais funcionar no centro da cidade. Já vimos duas opções, uma na 116 Norte e outra na 116 Sul. Inicialmente são boas alternativas para uma nova SEASA, e também identificando as alternativas que as pessoas possam ter para feiras itinerantes. Estamos já com uma feira instalada dessa, mas queremos ter mais, como também as alternativas das áreas de bairro, né? Dos vendedores que possam vender nas áreas de bairro. Não temos nenhuma ideia de fazer nada de conflito, ao contrário. Se é preciso que as pessoas mantenham seu comércio, que elas os mantenham na área adequada. Agora, na Salles Barbosa só vai ser tráfego de veículos de serviço, não vai ter abertura para tráfego normal de forma nenhuma, e nós vamos manter o cuidado para que esse tipo de investimento, são mais de 30 milhões investidos do recurso público, permaneçam de boa qualidade no centro de Feira de Santana. A Marechal Deodoro, que teoricamente é uma rua de atacado, né? Onde isso. A carga e descarga de caminhões ali, e esse tem sido o grande problema do centro da cidade, é caminhões de carga e descarga. Como vai ser adotado o processo? Porque eles estão ali, são comerciantes, estão ali estabelecidos, geram recursos para a prefeitura. Como também disse na Salles Barbosa, vai ter hora de carga e descarga. E hora de carga e descarga. Sim, mas eu falo para o senhor em relação que a Salles Barbosa é um comércio de varejista. A Salles é varejista e a Marechal é atacadista, na sua maioria. Correto. E aí? O tipo de peso que vai ser permitido na via vai permitir a entrada. Pode entrar caminhão? Não pode entrar caminhão. Vai entrar veículo leve. O que não dá é para poder você ter pessoas que param o dia inteiro e utilizam o veículo parado como uma espécie de armazém. Você fala caminhões pequenos. Caminhões menores e horário. E horário. Não é para ficar o dia todo. Tem horário para o abastecimento ser feito durante o período da noite. Eu acho que nós temos que estar como a maioria das cidades grandes estão. Transformar o centro da cidade num grande novo centro. E uma boa notícia ali. Hoje, Edilson, não tem mais atacado na Marechal Deodoro. Não tem mais grande atacado. São empresas comerciais de varejo que eventualmente pode ter. Não tem mais a carga e descarga do comprador.
Então, é mesmo, o prefeito tem razão, pode, inclusive a lei. Existe a lei municipal para carga e descarga no centro, que é a partir das 19 às 7 da manhã. Tem que fazer a adequação e o prefeito está certo nisso aí, é importante. A semana passada, prefeito, na quinta-feira, eu aqui fiz uma chamada de atenção para comerciantes que, com a saída dos vendedores ambulantes, estão colocando seus tabuleiros em cima do passeio. O meu ponto de vista é que, se não fizer uma medida que evite esse início da invasão, dificilmente se tirará aqueles que estarão já apossados desse espaço, que um trabalho excelente que a prefeitura faz, o senhor encabeçando isso aí, embelezando o centro da cidade, para a gente não correr o risco dela ficar feia de novo, com um brinco quebrado dentro da calçada. Só uma chamada de atenção. Atentos com isso, inclusive com a nova direção também, agradecer ao presidente da Associação Comercial que sai, o Marcelo Alexandrino, tivemos um bom período, e quem está chegando agora também, para que nós possamos ter a participação de todos esses comerciantes que devem se manter dentro dos seus espaços, evidentemente. Ô, prefeito, esse centro de convenções de Feira de Santana, que solução pode ser encontrada para isso, Colbert? Isso está virando, assim, uma coisa emblemática do ponto de vista negativo para a Feira de Santana. O problema é extremamente político. Qual é a solução? O que é que o bom senso pode dizer para resolver aquele problema, Colbert? Dilson, eu acho que o bom senso diria que era melhor a gente fazer uma outra área que pudesse ser concluída. Ali tem um teatro, não é um centro de convenções, o que está pela metade. Um teatro, e Feira de Santana nesse momento não precisa de novos teatros, no meu entendimento, mas de um centro de convenções, um centro de exposições e vendas. Então, como o dali não começou ainda, o lá do bairro São João não começou ainda, eu acho que está na hora da gente ver uma perspectiva de fazer efetivamente algo que sirva. Inclusive o projeto do centro de convenções é algo que chove de um lado, entra do outro, não é uma coisa adequada para você ter uma área de exposições e de negócios. Eu acho que nós deveríamos rever essa condição de ter recursos para concluir um teatro, porque não tem dinheiro para concluir o teatro e o centro de convenções, e na perspectiva de se ter, na retomada econômica, o prefeito, o vice-prefeito Fernando de Fabinho, eu já estou pedindo a ele e vou formalizar, ele vai fazer parte do nosso grupo de trabalho de retomada econômica, e nesse momento o centro, um centro de vendas, um centro de exposições e vendas, que o termo é esse, é extremamente necessário para a nossa cidade. Eu acho que é a hora de separar as duas coisas e fazer uma, e no meu entendimento, essa prioridade é a prioridade do centro de convenções. E o senhor pensa em terminar isso no seu governo? Eu espero poder fazer. Se o governo do estado nos devolver essa área específica. Mas qual é a área que o senhor está querendo? Para devolver a mesma área? Não é. Existe uma seção que não foi feita. Ali está aqui os esqueletos já prontos. No esqueleto do centro de convenções não tem nenhum, não, só tem um pasto lá. Não tem, não tem nada. É naquele terreno que o senhor deseja fazer o centro de convenções? Não, aquele terreno é da prefeitura, né? De qualquer forma. Se nós tivermos outra alternativa, de repente acontece, a gente pode pensar também, mas a alternativa que se começou é aquela perto do shopping, enfim, é uma área que seria boa, mas se não tiver aquela área, nós podemos fazer uma PPP. A ideia é, se tiver que fazer um centro de convenções, não é a prefeitura que administra, não é a prefeitura que toma conta, quem tem que fazer isso é a iniciativa privada juntamente com a prefeitura. Mas insisto, então, aquele local ali que está nesse imbróglio, governo, prefeitura, o senhor deixaria de lado e faria ali do lado o seu centro de convenções? Se nós pudéssemos pegar aquela área toda e ceder, na troca de se fazer um centro de convenções, por que não? Eu tenho a cabeça muito aberta para essas coisas disso. O que eu entendo é que não pode ser um centro de convenções como foi aquele de Salvador, que o governo do PT deixou cair. Não é isso. Tem que ser essa estrutura nova feita por Antônio Carlos Magalhães Neto, lá em Salvador, que é um novo centro de convenções totalmente administrado pela iniciativa privada. E seria fora daquele local? Qual seria o local ideal que o senhor acha? Não tenho ideia específica. Talvez, Humberto, vocês pudessem sugerir, mas eu não tenho ideia específica. Sabe bem, aquele espaço ali, ele pode ser complementado. O prefeito tem razão. Ali, agora o pessoal mudou o perfil. Era um centro de convenções, era para ser isso, o projeto original foi esse. Bem, coisa de política. A verdade é que qualquer político que vai fazer uma obra, ele é norteado por uma pesquisa. Qualquer pesquisa que você faça em feira, o centro de convenções, para a população toda que é elencada, não elenca o centro de convenções como uma prioridade, o que é um erro, porque o pessoal, do modo geral, não entende a importância disso. E o prefeito foi aí mostrar essa importância.
é um centro para provocar negócios. Feira de Santana, com um centro de convenções, com 1.000 lugares, você tem eventos aqui todo mês do ano com uma empresa privada indo alocar esses recursos para cá e buscar seminário, convenções para odontólogos, médicos das diversas especialidades e empresariais, e isso movimenta o turismo de negócios na cidade, é um entroncamento, isso é importante. O poder público, do modo geral, norteado por essas pesquisas que diz que quero o calçamento da rua tal, quero mais policlínica e tudo mais, eles centram nisso porque, na verdade, é isso que o cidadão está pleiteando. Mas, claro que o poder público, quem gerencia, tem que ter um pensamento maior que é esse que o prefeito disse agora. Tem outras vertentes que vai gerar emprego, qualidade de vida para a cidade e importância para ela. Quer dizer, são recursos movimentados no dia a dia, rede hoteleira, restaurante e tudo mais. O prefeito está certo e ali tem que haver uma conversa entre o prefeito e o governador para chegar a bom termo. O Estado complementa, já teve dinheiro para dar, entrega à prefeitura, a prefeitura já deu a contrapartida do terreno, que é um valor fantástico aquilo ali, e a gente pode isso. Mas tem que ter uma ação conjunta dos dois governos, e o governo do Estado alocando recursos, que diz que tem 30 milhões, não sei o quê, para que possa fazer a outra parte, sem perder de vista o teatro também, porque pode servir para o próprio centro, para grandes eventos, e fazer ao lado porque espaço tem. Em síntese, sua opinião, o lugar é aquele mesmo. Não adianta ficar procurando. Se retomar o sim, pode ser. Ô Dilson, mas ali é o ideal. Dilson tá super ativo hoje, viu? Tá. Super ativo. Esse negócio de Espantagado, a Espantagado FM tá transmitindo a gente. Mas já que você provocou, e eu gosto da provocação de Dilson, que é uma pessoa que está centrada exatamente no desenvolvimento da cidade, algo que a gente precisa rediscutir é a questão do espaço lá do centro, do Centro de Exposições João Martins da Silva. Não estou colocando que possa ser lá, mas é algo que, no meu entendimento, nós pretendemos ter uma revitalização com uma PPP. Já conversei isso com o presidente da CNA, João Martins da Silva Júnior. Foi a família de Joãozinho que cedeu aquele terreno. Mas agora, do ponto de vista de exposições de gado presenciais, trazer animais, colocar, levar de volta, vai diminuir muito essa... para cavalo não, viu? Para cavalo vai continuar tudo. Cavalo precisa ter presencial. Cavalo as pessoas gostam de ver, de montar. O cavalo é quase um clube de admiradores, né? É diferente. Pois é. É negócio, mas é hobby também. Tem uma outra característica. Mas a exposição de bois, vacas e carneiros já não vai ser tão grande. Dilson, de repente, nós estamos numa área de acesso à cidade, com uma via de acesso própria, como é a Norte Cerqueira, como uma perspectiva da gente rever, de repente, pode ser também uma alternativa. Eu acho que toda a área pública de Feira de Santana precisa ser aberta a essa retomada econômica que Feira de Santana vai ter, que a Bahia vai ter, que o Brasil vai ter. É uma vertente também. Olha, estamos conversando com o prefeito Couber Filho para Outlet das Piscinas, que tem promoção de inverno, piscina modelo Bossa de 5 metros por apenas 12.890 à vista, 18 vezes 794 no cartão. Outlet das Piscinas, Avenida Norte Cerqueira, ao lado do Shopping Avenida, 75999450953, Instagram, @Outlet das Piscinas. E Unidos Importados, a cada R$100 em compra, você tem um cupom para um Jeep Compass 2 Renegade Unidos Importados, você concorre. Bom, eu quero também falar da campanha especial que tem o Engenheiro Mendes constante, né? Que é aquele problema do pé da parede, aquela umidade do pé da parede, é o Engenheiro Mendes que acaba com ela definitivamente. 32233677, você liga para ele. Vamos tomar um café aí da Rio da Delicatessen, um café gostoso de Ricarte, na sua nova loja, Rua São José 332, esperando você, amigo motorista, dono de oficina, mecânico, vocês são recebidos com tapete vermelho lá. E IF, visando prezar pelo seu conforto, o IF Laboratório informa, antes de ir ao nosso drive-thru, confirme através do nosso telefone autorização para o seu plano de saúde para fazer os seus exames laboratoriais. E o de Covid-19. Ligue 2101
5 mil. Miro tem uma pergunta aí para o prefeito Colbert Filho, aqui no nosso Bom Dia Filho. Primeiro saudar o prefeito, dizer que a Lio, secretária dele, está acompanhando a gente aqui através do nosso programa Bom Dia Feira, né? E já tem uma solução aí, inclusive, pro senhor para falar com a Dilson Simas, né? Abraçou, já está com ele, né, Paulo? Já mandei também. E uma colocação do Valdeir Uchoa, que ele colocava, passava pra gente aqui através do nosso programa. Prefeito, ele pergunta se é possível sugerir, inclusive, ao senhor de que faça a pista de Cooper no meio dos viadutos da Nó de Cerqueira, ao invés das laterais, como tem sido feito hoje. Eu acho que a princípio eu até estranhei, mas eu acho que a ideia que ele falou é o seguinte: porque você já segue o canteiro, né? Um canteiro ao outro, e você já não agora teria. A gente tem que ver também se há estudo, se é possível isso também, né? A pista de ele sugere Cooper. o seguinte, que ao invés não seria a pista de Cooper, a passagem de pedestre. Passagem de pedestre Ao invés de ser pela lateral do viaduto da Nord, fosse pelo meio, porque ligaria um canteiro ao outro. Sem ter a necessidade de estar passando por baixo. Eu vou agradecer ao Shoa para poder sugerir a quem está fazendo essa. O que nós vamos fazer na pista central é a ciclovia. A ciclovia da NOD vai ser na pista central. Não é na ciclovia, tá falando no viaduto. Não, eu entendo. Entendi. Só estou colocando que nós vamos fazer a ciclovia da NOD no canteiro central, que é muito mais protegido do que aquela ciclofaixa que existe. Então, mas eu entendo a proposta, eu vou pedir aos engenheiros, inclusive ao João Vianney, que é engenheiro, a engenheiro Mendes. Inclusive, eu só agradecer ao engenheiro Mendes muito a participação que ele teve naquela inclinação grande do prédio. Do edifício Sarquis. Ele foi daquelas pessoas que contribuiu, que deu opiniões abalizadas, seguríssimas, tá certo? Fortes, naquele encaminhamento inicial lá daquela quase queda do edifício Sarquis. Concluindo o raciocínio, Dilson, existe nesse momento a nova modalidade, ou pelo menos o novo formato da administração, com a ida do abastecimento para a Secretaria de Agricultura do município de Feira de Santana. Eu já, em conversa antes com os administradores, inclusive o próprio secretário Pablo Roberto, já teria adiantado entregar o serviço aqui, ele já teria dito que o senhor estaria indo a Brasília nessa discussão relacionada à questão da nova SEASA. O senhor citou aí agora há pouco, no local que pode ser feito, enfim. Mas qual seria esse local que já há, inclusive, de forma efetiva? Porque, assim, se o diretor do centro de abastecimento já fala sobre isso, se o secretário de Agricultura já fala sobre isso, né? E o senhor chega e diz de que existe uma AC-16 Sul-Norte. Seria a área do Fluminense, por exemplo, aí que está nesse imbróglio judicial que parte é ocupada? Qual seria, né, a Sul? Mas o fato é que já existe. A área do Fluminense, na beira do rio. Na beira do rio. Invadida. Exatamente. E ainda tem espaço ainda. Muito terreno ali tem ainda. Inclusive 5 ou 6 tarefas outras que não são utilizadas. Você falando que tem muito terreno. Né? Tem mais. Não, mas aquela outra é uma doação própria. que essa altura praticamente perdida, né? É porque tem casas que não geram mais espaço para a área contígua que seja isso. Mas é no sul, né, prefeito? Lá na Estrada do Feijão. Bom, de qualquer forma, a pergunta eu não vou poder responder. É a área aquela área do Fluminense é uma perspectiva, as desapropriações podem ser complexas, mas existem alternativas. De qualquer forma, Dilson, eu estive realmente, iria a Brasília essa semana, não vou. Primeiro porque a ministra Tereza Cristina vai fazer uma pequena cirurgia hoje. Falei ontem com o presidente João Martins da Silva Júnior. Segundo porque na próxima quarta-feira, às 11 horas, na sede do Senar, aqui na João Durval, a CNA vai fazer uma entrega de cestas básicas para mais de 87 municípios da Bahia, a primeira ação da CNA. Ontem já chegaram os primeiros caminhões, aqui em Feira de Santana vão ficar em torno de 2.000 cestas básicas e estamos fazendo os critérios da distribuição, que é com base a quem tem CAD único, enfim, com todas aquelas inscrições que as pessoas terão que ter, porque a prestação de contas, a CNA vai ser feita também lá em Brasília, ao Tribunal de Contas da União. Então, na próxima quarta-feira, às 11 horas, estarei aqui, era para ir a Brasília, mas esse assunto da SEASA já foi tratado com a própria ministra Tereza Cristina e com o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional. Estamos buscando alternativa, agora é uma PPP, não vai ser de novo uma SEASA estatal. Aliás, o governo do estado está vendendo a SEASA lá de Camaçari, também aquela SEASA lá da estrada do aeroporto, Mas isso tem o local, veja bem, PPP a gente entende que tem o lado empresarial no meio. Né? E empresário não entra no negócio para
para perder, ele quer ganhar também, e é justo, né? Ninguém nesse país não é mais fazer caridade a ninguém. Mas eu pergunto, isso dependeria, a escolha do local dependeria primeiro de já ter esse pessoal, diríamos assim, comprometido pelo menos com carta de intenções, algo nesse sentido, ou seria uma decisão exclusiva do município, independente de quem seja o parceiro? Não, os parceiros já estão sendo discutidos. A ideia é que todos aqueles que lá estão continuem fazendo o seu trabalho, se organizem. Nós estivemos em 2018 lá em Teresina, onde foi feito um trabalho exatamente igual a esse. O governo do Piauí fez um trabalho muito importante com a SEASA de lá. Hoje tem um funcionamento nesse estilo de PPP muito bem feito, e nós iremos discutir sim com aquelas pessoas que sejam empresários para que possam identificar as áreas. Mas certamente as áreas que nós estamos vendo são as áreas possíveis. Mas nós vamos conversar sim, antes de uma decisão dessa, com todos aqueles empresários. A contrapartida do município deverá ser exatamente essa contrapartida do terreno e da infraestrutura, que é o que nós deveremos ter, até porque o terreno continua sendo municipal. O que vai ser construído em 30 anos voltará a ser do município. É um investimento para o município a longo prazo. Prefeito, vamos falar agora de política, não, porque a gente não podia deixar de falar numa entrevista com o prefeito sem entrar no campo da política, pois não, Fernando? Não, Dilson, é só porque vão chegando os questionamentos aqui, né? É um bloco de questionamentos aqui de pessoas que mandam. Antes da gente entrar na política, então, porque a gente sabe que política é o caminho sem volta, quando a gente começa a falar, o assunto também acaba se estendendo, né? E naturalmente é assim. O Frei Monteiro manda mensagem aqui, bom dia, por favor, passar para doutor Colbert. Doutor Colbert, por favor, veja com a CEPLAN o andamento do terreno para a construção da igreja no conjunto habitacional Jardim Brasil. Não sei se o senhor tem... Edson, ver com o Brito, já foi liberado. Nós precisamos ir lá acompanhando Frei Monteiro. Esse aí fica na Lagoa de Berreca, exatamente na Lagoa de Berreca. E nós estamos juntos aí, Frei Monteiro, quando o senhor for fazer a sua construção lá também. E nós estamos vendo uma saída direta da Lagoa de Berreca para a Estrada Velha de Jaíba, indo pela Sérgio Carneiro. Quem vai estar lá é um residencial de mais de 1.000 casas. Quem não foi ainda vai ver o que é. Então nós temos que ter outra saída lá pela Sérgio Carneiro, que é a outra forma de não congestionar, por exemplo, a volta pela Artemia Pires ou pela Noite Cerqueira. O Engenheiro Mendes já respondeu aqui a mensagem dizendo que está à disposição da prefeitura para o que precisar. O senhor citou ele a respeito do edifício Sarquis. Obrigado. O Francisco do Campo Limpo, e teve um outro ouvinte também que ligou para cá com a mesma reclamação. Falta de medicamentos para depressão e ansiedade nos CAPs e postos de saúde. Se o senhor tem conhecimento, o que é que deve ser feito? Houve sim um problema na compra, inclusive com relação a esse momento da epidemia, alguns medicamentos, e a quantidade de medicamentos psicotrópicos que foram vendidos foi enorme. Então houve realmente, eu peço desculpas, nós estamos refazendo o processo, mas houve uma grande venda nesse período da epidemia de psicotrópicos, antidepressivos, e de repente, quando você compra em mais quantidade, acabou tendo falta. Mas realmente os CAPs vão ser reabastecidos e nós pedimos desculpas a ele por essa circunstância que aconteceu. Pronto, e no mais, só mandar um abraço ao meu amigo Júnior Tolentino acompanhando a gente, o café especial da Rios Delicatessen para você, indo para nossa querida Santo Antônio de Jesus e acompanhando a gente na estrada. Forte abraço, Júnior. Pois não, Miro. O senhor aí, prefeito, a Gabriela está perguntando o seguinte, gostaria de saber por que aquela rua do IFBA, ali que dá acesso ao viário, teve um calçamento feito há mais de um ano e até o momento a rua não foi aberta, não foi liberada. Ela estava perguntando aí, inclusive, o pessoal da própria secretaria passar esse aviso. E a outra observação foi feita pelo ouvinte ontem, Jardim Europa, né? Ali ali é rua, Avenida Iguatemi, não, Mira Nascimento, eu não vou me recordar a avenida ali. Qual vai ser a forma de ter uma melhor saída para a avenida? É isso mesmo? A avenida, não, aí que é Jardim Brasil. Tô falando Jardim Europa, já é do outro lado. Jardim Brasil está aqui no final da Noite Cerqueira. Jardim Europa está no final da Mangabeira, naquele setor que vai descer. Para acesso também pela Sérgio Carneiro. A pergunta do ouvinte porque naquela rua que dá acesso, ela é muito estreita, né? Ali que segue pela Sérgio Carneiro, muito estreita, e tem lugares que só passa um veículo indo ou retornando. Então ele está perguntando exatamente sobre perspectiva, porque tinha inclusive essa promessa de ligação direta ao aeroporto.
Nós estamos com uma proposta, Dilson, de fazer um acesso direto ao aeroporto pela Ayrton Senna. Logo depois do cemitério São João Batista, à direita, a esquerda vai para o Papagaio, né? Em frente vai para Mantiba, à direita, um acesso de 2.800 metros ali, vai sair exatamente em frente ao aeroporto, retornando pela Sérgio Carneiro. Essa questão do Jardim Europa eu vou olhar com mais cuidado para poder dar uma resposta mais específica, e nós temos que alargar as nossas vias cada vez mais, a gente tem que ampliá-las para que o tráfego funcione e, mais importante do que isso, Dilson, os investimentos que estão chegando para pavimentação, todos estão condicionando a calçadas adequadas, passeios adequados. Se não tiver passeio largo, se não tiver pista tátil, não está vindo investimento apenas para fazer pavimentação. Porque é preciso que a gente pense nos transportes, nos veículos, mas é preciso que a gente pense no pedestre. Então, as obras estão vindo agora condicionadas. Ou você faz um passeio amplo, aberto, grande e com pista tátil, ou não vem dinheiro exclusivamente somente para pavimentação. Bom, o Roberto aqui, nosso ouvinte, lembrando aqui, e o aeroporto? Bom, o aeroporto é uma obra do Estado, mas com certeza a Feira de Santana tem que ter intervenção, tem que ter o governo municipal agindo nesse sentido, que ficar calado. Eu estive há 3 semanas atrás na Abaeté Aviação, lá em Salvador. Não é mais a Abaeté Transportes Aéreos, é a Abaeté Aviação. E conversei com toda a direção da Abaeté, os convidei, Dilson, e você, Humberto, vocês são convidados para que eles venham aqui à feira, ver a condição que eles estão colocando alguns aviões para voos absolutamente regionais. Eles vão de Salvador para Mucugê, vão para alguns lugares agora, mais uma vez. Então eu os convidei para vir aqui, porque é importante que a gente aqueça cada vez mais esse segmento. E é importante que eles se reúnam aqui com o pessoal que vende passagens também. Eu tenho informações que o grupo que hoje está no aeroporto entrou com uma ação contra o Estado para que o Estado possa rapidamente fazer aquela indenização daquelas pessoas que impedem o crescimento da pista. Não tenho respostas com relação a isso. E eu que estive no aeroporto há 15 dias atrás, eles estão fazendo uma nova ampliação da estação de passageiros. Estive lá pessoalmente há 15 dias atrás, eles estão fazendo alguns investimentos. Mas não há equipamentos novos. Eu já marquei uma conversa com o presidente da Itapé-Mirim, lá no Espírito Santo, para poder convidar as pessoas, para poder olhar para a gente aqui e a gente pressionar o governo do estado para poder as coisas andarem. Quando o presidente da República esteve aqui, ele disse que por que não desce avião em feira, eu expliquei das coisas. Ele só disse, se esse aeroporto chegar para a gente, a Infraero pode tentar resolver. Eu estou interessado que nós tenhamos esse modal aéreo, tanto quanto você, Dilson, funcionando. Portanto, eu acho que está na hora da gente aumentar as nossas expectativas, buscar as alternativas e buscar vencer. Prefeito, politicamente, como é que está hoje a relação do senhor, de fato, com a Câmara de Vereadores? Assim, no ponto de vista de relação pessoal e também do ponto de vista de relação política com os edis de Feira de Santana, que a gente percebe que só está faltando alguém ali para acender o fósforo. Do ponto de vista de relação política, eu que fui deputado, conheço bem a relação que se coloca lá dentro. Há um tensionamento, não tenho a menor dúvida. Tem pessoas que se entendem que devem pressionar a prefeitura por várias razões, e são razões que eu entendo quais são, mas entendo que o nível de respeito que tem que acontecer entre o poder legislativo e executivo se equilibre exatamente nesse nível. Então, quando há um nível de pressão que nós entendemos que não é adequado, a resposta acontece. Em respeito às ações dos vereadores, tenho atendido às solicitações que os vereadores dizem respeito administrativamente. Agora, tem algumas outras que dizem respeito a ações de interesse especificamente pessoal, que eu também não tenho tido o atendimento como é preciso que possa, às vezes, atender em razão de comportamentos. Portanto, existe um tensionamento, sim, que é absolutamente democrático de acontecer. Mas a queixa de muitos é que o senhor não os recebe para conversar. Recebo, sim, e recebi. É interessante que eu estou na prefeitura desde 2018 e recebi a vida inteira todo mundo, não tive dificuldade nenhuma para receber. E recebo-os e converso com eles com absoluta tranquilidade. O atendimento do que precisa ser feito é que é diferente. Às vezes você pode atender mais ou atender menos. Nesse período de epidemia, Dilson, nós temos tido dificuldade, inclusive, de tempo até para poder conversar. Ontem nós tivemos 2 problemas com vacina que eu passei a manhã inteira e parte da tarde tentando equacioná-los. Mas recebo, não tenho a menor dúvida. O atendimento é que às vezes não é o atendimento totalmente possível,
possível em razão das circunstâncias e das dificuldades que nós atravessamos nesse momento. De qualquer forma, todos esses vereadores que estão aí desde a legislatura passada, todos eles me conhecem, sabem como é que funciona, sabem que funciona com absoluta tranquilidade esse atendimento pessoal. Não os atendo em grupo, porque acho que é preciso o atendimento ser pessoal e individual. O presidente da Câmara tem sido assim, muito direto em criticá-lo, até com uma certa veemência e com um palavreado, assim, diríamos assim, um tanto fora do comum. O senhor está incomodado com isso? Como é que o senhor reage a essas provocações do presidente da Câmara de Vereadores? O vereador Fernando Torres, com quem eu tenho uma relação bem positiva, participou conosco da nossa campanha, nos ajudou na campanha, nós o ajudamos também. Esse é um mecanismo absolutamente que tem reflexos e reflexos positivos. Eu acho que ele está tentando arrumar uma ação de coordenação política mais forte lá no Poder Legislativo. Isso é natural que isso aconteça, e nós temos feito as relações que acontecem entre os poderes serem equilibradas de toda forma. Às vezes ele é mais duro, mas eu entendo que a função de vereador também permite. A minha função de prefeito é que não permite chegar exatamente nesse nível de discussão, porque eu estou num nível de responsabilidade que eu acho, tanto quanto dele, extremamente importante para a nossa cidade. Eu espero que a Câmara possa, nesse período agora, se voltar muito mais também para ações específicas da nossa cidade. Um balanço que nós façamos das ações que nós desenvolvemos durante todo este primeiro semestre mostra que a Câmara precisa se voltar, a Câmara precisa ficar mais de frente para o cidadão, para as ações que são necessárias acontecerem nesse momento para as pessoas. Essa CPI aí, o senhor acha que vai para onde? Eu tenho a impressão que a CPI é uma perspectiva de interesses aí do PT dentro da Câmara de Vereadores, e equivocadamente apoiado por outras pessoas, como um terceiro turno. Quando houve uma denúncia do próprio candidato e deputado Zé Neto, essa denúncia que foi feita ao Poder Judiciário, ela teve audiências em junho. E todas as vezes que nós estávamos na audiência, os advogados dele diziam: é porque nós temos uma CPI lá em Feira que vai municiar de dados, nós temos uma CPI que vai municiar de dados. Quer dizer, e aqui inclusive vereadores da própria base do PT mostraram isso, que a Feira de Santana estaria municiando as ações do poder, do poder judiciário. E esse tipo de terceiro turno não vai acontecer. O povo de Feira já escolheu a todos aqueles que vão participar, tanto vereadores quanto prefeito. Então existe sim um interesse grande do PT em um terceiro turno em Feira de Santana. Estão aí resignados com o resultado eleitoral e, em razão disso, utilizam-se também de certas formas, tanto que a CPI, por uma ação judicial, está parada aí há mais de 2-3 meses, e certamente, na forma como ela foi conduzida, dificilmente ela prosperará. De qualquer forma, a Prefeitura não tem nada a esconder com relação a esses assuntos. Nada, muito pelo contrário. E tudo que for necessário ser esclarecido, não tenham dúvida que será. Estamos entrevistando o prefeito Colbert Filho nesta terça-feira, dia 6 de julho, para Toda Hora. O endereço do cimento mais barato em Feira de Santana é Toda Hora Distribuidora. Cimento a partir de R$ 27,90. Telha Plan 2,42 por R$ 88,69,90. Tudo em 4 vezes sem juros. O endereço do cimento mais barato é Toda Hora Distribuidora. Em Feira de Santana, a Toda Hora está no Parque Exposições, ao lado do Parque Exposições, juntinho da ArcelorMittal. O telefone é o 3221-1723, o zap é o 99941-9881, Avenida de Contorno, ao lado do Los Pampas, 3199-0040, e o telefone também, e o zap, né, o 98125-1716. E Bahia Papelaria, agora também com produtos de informática, mouses, impressoras, fone de ouvido e muito mais. Bahia Papelaria, são mais de 50 anos. Já chegando aos 50 anos, meio século, né? Humberto, que já foi homem de papelaria, Humberto, vocês, na época que você tinha papelaria, você já tinha como concorrente a Bahia Papelaria, né, Humberto? Antônio era um querido amigo, fomos vizinhos durante muito tempo, viajamos juntos para o exterior, dentro do ramo mesmo, para ver importação e tudo mais. E realmente eles têm uma posição muito boa, os meninos cuidaram junto com sua mãe. E hoje é uma empresa de porte que honra a Feira de Santana. Pois é. E ele foi um grande amigo, e os meninos. Aliás, quem puxa os seus não degenera. Também e o Gonçalves Júnior está aí, né? Tocando aí empresa. O projeto da família.
Prefeito Cobé, vamos agora falar da política. A gente vai começar na política estadual para depois chegar à nacional. Mas eu só antes de você pular rapidamente aqui, para lhe dar duas informações. Há uma tentativa boba de achar que qualquer ação dessa da Câmara vai provocar um afastamento meu de Zé Ronaldo e de Fernando e Fabinho, que é um grande equívoco de quem pensa assim dessa forma. Nós nos mantemos absolutamente sintonizados, unidos e fortes. Nós somos um grupo que se fortalece cada vez mais e isso não acontecerá. Quem pensa que esse negócio pode ir por esse caminho vai dar com os burros exatamente dentro d'água. E só para lhe dar uma ideia, 3 semanas atrás estive com o presidente Fernando Torres, com o Fábio, o diretor da Câmara, com o Major Lobão, estivemos juntos lá na Prefeitura em Feira, quando ele levou 2 questões. A primeira, para a aquisição de 50 veículos para que a Prefeitura possa fazer um convênio com o governo do Estado. Para isso, o presidente Fernando Torres disse que vai repassar de volta R$2.400.000 para que a Prefeitura possa fazer a aquisição desses veículos e fazer esse abastecimento. Há mais ou menos 15 dias atrás chegou oficialmente essa questão. Nós estamos fazendo uma análise para poder ver como isso pode ser feito, além de entrar em contato com as entidades estaduais para poder se saber como fazer um convênio desse porte. Então não há nenhum tipo de dificuldade. O meu receio nesse momento é o tempo. De repente, esse programa termina daqui a 1 ano e meio. Aí pronto, desliga tudo, devolve os carros todos, enfim. Como é um assunto que diz respeito à Prefeitura Municipal, e não, a Câmara é apenas repassadora dos recursos, se numa nova eleição o novo presidente resolver modificar a ideia, de repente daqui a 1 ano e 6 meses não tem mais programa, tem que devolver tudo, causará uma dificuldade para o município. E a segunda coisa, colocada lá pelo Fábio, foi exatamente, Dilson, a questão a Câmara colocou alguns 6 ou 7 apenados lá do sistema prisional que estão na Câmara desde fevereiro e essas pessoas ainda não puderam ser regularizadas porque a Câmara não pode fazer convênios diretos. Então eles fizeram uma solicitação ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, segundo o próprio Fábio, mostrou que não é possível, que a Prefeitura que tem que fazer esse convênio. E nós também não temos dificuldade em poder fazê-lo. Essa solicitação chegou agora, essa semana passada, para a Prefeitura de Feira. Mas como é algo que a Prefeitura tem que fazer, o convênio com a Secretaria de Ressocialização, os presos têm que ficar colocados à disposição da Prefeitura, para a Prefeitura colocar os presos à disposição da Câmara, para a Câmara pegar o recurso que seria para pagar essas pessoas, passar para a Prefeitura passar para a Secretaria e a Secretaria pagar esses presos, esse assunto ainda não foi resolvido. De qualquer forma, desde fevereiro, por informação exatamente deles, essa situação continua na Câmara, precisa ser resolvida, é verdade, e nós entendemos que é necessário também que o seja. Coloco para você essa relação, que é uma relação alta entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, com o qual, independentemente de quaisquer palavras ou quaisquer citações, nós nos mantemos abertos para resolver as questões de importância e de interesse da nossa cidade. Prefeito, o senhor, pelo que o senhor fala aqui, é o seguinte, do ponto de vista institucional, vocês têm uma linguagem alta, uma linguagem civilizada, mas como o presidente da Câmara está lá no plenário, lá no exercício da sua presidência, ele solta os caranguejos, né? A corda de caranguejo. Eu não sei se é porque ele se empolga, ou ele joga pra plateia, porque é um negócio meio assim estranho, né? Se ali entre vocês. Eu também não. Há uma cordialidade. Eu respeito. Chega lá na Câmara, o pau quebra, eu não entendo essa relação. Eu gostei de soltar os caranguejos. Essa deve ser uma novidade. Soltar os caranguejos. Soltar os caranguejos. Ele foi muito educado aqui no microfone agora. Eu não sei exatamente o que é que ocorre. Eu é que não posso, nem devo usar esse tipo de expressão, porque eu acho que não condiz com Feira de Santana. Bom, eu gostaria de sequenciar a parte política sem interrupção, mas parece que a gente não consegue, né, Fernando? Porque nós estamos aí com o povo interagindo ainda em relação aos problemas da cidade. Mas, Humberto, pode deixar sua pergunta engatilhada? E o Miro também, se tiver engatilhada, porque eu vou fazer essa roda aí de perguntas aqui com vocês. E é muito positivo isso, porque como a gente já transmite o programa já há bastante tempo pelo YouTube, Facebook, Instagram, desde antes da pandemia, bem antes da pandemia, a gente já faz isso. Eu quero lhe dizer o seguinte, viu, Fernando? Quer dizer que essas imagens estão aqui no YouTube,
não é? Colbert com seus cabelos brancos igual aos meus, né? Humberto Cedrais já tudo algodão, né? Então, só para que vocês possam também ver o clima aqui do nosso estúdio, né? Como está e as câmeras mostrando hoje, né, Humberto? Porque eu falava aqui com o nosso querido Borges, que é o secretário de comunicação, disse, rapaz, o rádio é o veículo imbatível no planeta. Não adianta, o pessoal tenta acabar com o rádio. Aí a televisão agora perdeu o rádio. O nosso foco é áudio. Mas aí veio a internet e nos deu de graça a imagem. E a televisão, que tem imagem, está tendo a concorrência de todos nós, do site dos Cambá 4. Quem está perdendo imagem é a televisão. Feira de Santana hoje, ainda bem que tem um canal só. Aí concentra-se. Mas a televisão está sofrendo essa concorrência muito grande. E lembrar um detalhe interessante aqui, vale a pena aí para todos. Hoje, a Rede Globo deve estar numa dificuldade tão grande que vendeu o patrocínio das Olimpíadas à maior concorrente dele, que é a Netflix. Teve que se ajoelhar diante do streaming. Porque uma rede de televisão vender ao seu maior concorrente o que ela tem para vender é inexplicável. Que a Netflix que é patrocinador das Olimpíadas. Ou seja, a coisa não está boa. Porque o streaming está aí, ela está entrando também no streaming. E a outra coisa é que hoje a Rede Globo vende 40 milhões de 40% da audiência no Brasil, mas da TV aberta. Só que ela não tem 40% de anúncios comerciais sendo vistos. Porque qualquer lugar que você passa é parabólica, meu amigo. É parabólica. Tudo quanto é canto. Não vê o comercial que sai na TV aberta. Você vai ver miséria quando chegar 5G. E quando chegar a tecnologia 5G, que para o ano deve começar, a licitação atrasou, mas deve ser esse ano ainda, aqui para o Brasil, o sistema, aí é que você vai ver a queda na TV. A Globo teve uma queda o ano passado de 15%, faturou 14 bilhões, desceu para 12 bilhões o ano passado, a Rede Globo. Uma queda. Ele fez uma economia fantástica também com as demissões que estão sendo feitas. Mas realmente existe essa dificuldade e aí vamos ao que interessa a gente. O rádio continua soberano porque não piora a situação, pelo contrário, melhora até com o instrumento que nós temos aqui. Há pouco tempo atrás, há menos de 6 meses atrás, 7 meses, o Ratinho pegou a rádio, o último lugar de dentro de São Paulo, que estava quase fechada, pagou 50 milhões na rádio. Aí perguntaram, Ratinho, você pagou 50 milhões na Rádio São Paulo? Não, paguei 50 milhões. Aí já é Dilson dando valor nas emissoras dele, viu? Aí ele disse, eu paguei... Entendeu, prefeito? Ele disse, não, eu paguei 50 milhões. Eu paguei 50 milhões na minha futura estação de TV, que é o meu rádio. Então tá aí, portanto, a gente, só para mostrar essas imagens aí que nós estamos aqui, a interação do povo. Pois não, Fernando, aí através do YouTube e das redes sociais. E quem estiver acompanhando pelo rádio, quiser assistir a entrevista, estamos ao vivo, como todos os dias. Bom Dia Feira Oficial no YouTube, no Facebook, no Instagram também de forma simultânea. Bom Dia Feira Oficial. E o bacana é que você falou que o rádio vira televisão, com a diferença que uma entrevista como essa hoje não é entrevista do programa, é uma entrevista da cidade, porque as pessoas vão entrando, vão perguntando, vão interagindo e a gente vai tendo esse feedback, a resposta em tempo real também. O Almir Almeida fala o seguinte, ele na verdade está parabenizando, eu gostaria de parabenizar o prefeito Colbert pela organização da aplicação das vacinas em nossa cidade. Daqui a pouco a gente fala também um pouco a respeito de vacinas aqui no nosso programa. Val Santos, bom dia, Dilson. Gostaria de saber do prefeito Colbert sobre quebra-molas sem pintar, quais providências imediatas que devem ser tomadas para esses casos. E quem mais aqui? A gente tem Célia Maria Freire desejando bom dia. Francisco Sérgio, tem uma escola aqui na Senador Quintino que tem uma quadra abandonada e vizinho à escola tem outra quadra que poderia ser reformada para servir a comunidade. Fica próximo ao Corujão, diz o Francisco Sérgio. E o Roque Santana comenta, segundo ele, é uma vergonha não ter um aeroporto funcionando corretamente aqui em Feira de Santana e pede a ajuda das autoridades. Essa questão das quadras aí, eu observei, redutor de velocidade tem que estar pintado, evidentemente. Eu gostaria somente se ele pudesse ajudar em localizar, porque a gente pode ajudar da forma mais rápida. E nós concordamos, Feira de Santana já passou da hora de ter um aeroporto à altura do que ela precisa ter.
Pois não, Humberto? Vamos começar, o Dilson abriu a rodada política, aliás, tudo que fizemos aqui foi sobre política, mas agora vamos consolidar. Prefeito, pode parecer ser ainda muito cedo para fazer tratativas que digam respeito às eleições do ano que vem. Nós temos hoje, vou esquecer o cenário nacional, vou me dedicar ao comezinho, ao nosso aqui. Nós temos 2 candidatos competitivos ao governo do estado, o do PT e o do DEM, Wagner e ACM Neto, e temos agora um outro viés, que é uma candidatura que já nasce com alguma robustez, que é a de João Roma, patrocinado pelo prestígio que tem no setor da sociedade do presidente Bolsonaro, que entra no jogo e é a situação concreta. Ninguém nunca recebeu tanto prefeito no Brasil quanto João Roma está recebendo agora, o ministro João Roma. Nenhum. Então, isso é indício claro, embora ele não tenha dito, como a ACM Neto não diz, nem Wagner. Wagner e Lula estão calados, tá vendo? Tá deixando o Bolsonaro falar sozinho. Acham que é melhor do que ele se contrapor. Então, o que acontece nisso aqui? O prefeito já tem uma posição ou é prudente aguardar? O partido do senhor não deve continuar com a ACM Neto na próxima eleição, deve apoiar o governo do PT. Isso são comentários de bastidores. Eu conversei ontem com o Prócer também do MDB estadual, citando, não tem nada definido, mas há uma tendência forte para não ficar com o Neto desta vez e ficar com o governo do PT aqui na Bahia. Como é que o senhor já está formatando o seu apoio que poderia acontecer? A gente tem um ministro que é da Bahia, que tem ligações estreitas com o senhor, de amizade pessoal, e que não tem cidade no Brasil que ele visite mais do que Feira de Santana, exceto o ano onde ele mora em Salvador e volta para casa fim de semana. Mas tem sido feito, que aqui é um polo. Como é que o senhor vai se situar agora no período pré-eleitoral e no ano que vem, a partir de abril, que não tem mais conversa fiada? É fraticida a luta pela busca de Ondina. Bom, é isso aí, né, Dilson? Humberto aí. Eu digo jogar gasolina no chão, né? É o bruxo aqui. Jogar gasolina no chão. Ele sempre vem com o livro de São Cipriano aqui debaixo do braço, no livro da capa preta. Bom, veja só, eu acabei de falar com o ministro Roma aqui. A Ana Paula me pediu um contato, já vou passar para você o contato e você deve ouvi-lo aqui essa semana. O João Roma estava em Brasília agora, é para uma reunião com ministros e eu falo com o João por uma razão de proximidade através de ACM Neto. Eu encontrei e conheci João Roma através de ACM Neto. E meu compromisso é com a ACM Neto. Não tem a menor dúvida disso. João Roma é uma pessoa que eu gosto e respeito muito e tenho trabalhado com ele, porque ele é um representante de governo trabalhando em Feira de Santana. E isso eu tenho todo o respeito em fazê-lo. Portanto, saiba que eu tenho um compromisso com a ACM Neto, porque a ACM Neto e João Roma, ambos participaram comigo aqui na nossa eleição, com o próprio prefeito de Salvador, Bruno Reis. Enfim, mas neste momento eu acho que e tenho certeza que o nosso compromisso é com a ACM Neto. O compromisso para a Senado é com Zé Ronaldo. Esse é o compromisso, tá certo? Que é o compromisso nosso para poder reforçar o nosso espaço aqui em Feira de Santana e na Bahia. Acredito que a perspectiva do próprio deputado federal João Roma, aí é um pensamento meu, é de exatamente se colocar na posição de deputado federal eleito por ele, porque a eleição que João Roma teve agora foi uma eleição feita por ACM Neto, e isso ele tem toda a tranquilidade de respeitar e entender essa questão. Então, eu acredito que um nome de representação do governo forte na Bahia será o nome do deputado João Roma, ou se tiver uma outra alternativa que possa ser melhor. De qualquer forma, acho que o Humberto continua correto. O PT é um candidato, tem candidatos fortes aqui na Bahia, e o outro lado na Bahia é exatamente o de ACM Neto. E na Bahia a polarização se dá há vários anos. Não é a primeira nem a segunda vez. E eu acredito que neste momento se dará mais uma vez, tanto a ligação entre o PT e a ACM Neto na outra posição. Ô, prefeito, mas essa hipótese que o Humberto levantou, ele disse que está vendo rumores aí do seu partido, o MDB, vir a apoiar hipoteticamente o candidato no governo da Bahia, do PT,
Obviamente que a Semineto não ia ficar como presidente do partido confortável na Bahia. Uma situação dessa. Como ficaria, então? O senhor entende que ficaria uma situação como essa? Eu vou apoiar a Semineto. O MDB terá dissidência, se for o caso, em Feira de Santana. Não acredito. Eu acho que a posição do partido não será essa no nosso estado. O partido precisa crescer, precisa se desenvolver. O partido tem participação na prefeitura de Salvador Grande, não é pequena, portanto, isso aí também vai pesar na hora dessas decisões. E nós, que somos aqueles que estamos à frente do partido por voto popular, nós teremos a posição a ser colocada, tanto aqui quanto eu já fiz as nossas colocações com o presidente Baleia Rossi em Brasília. E eu espero que o MDB tenha a capacidade, sim, de se afirmar politicamente e não reduzir a quantidade de representantes nacionais que nós temos reduzido. Na Bahia não tem um deputado federal eleito. E as circunstâncias que estão sendo encaminhadas atualmente, se não forem modificadas, o partido tende à extinção no estado, porque aí não vai ter representação federal de forma nenhuma. A única representação estadual que o MDB tem na Bahia é da esposa do prefeito de Simões Filho. Não é uma eleição partidária em si, é uma eleição exatamente com base numa força política dentro do partido, mas não partidária. Portanto, o MDB precisa ressurgir com força antes que, se não, desapareça, porque da forma como está, o risco do partido na Bahia desaparecer é grande. Aliás, perdão, Beto, eu me recordo, prefeito, que a gente falou tempo atrás aqui, política, as coisas são muito dinâmicas, aproveitando essa fala do senhor, salvo engano, logo após a eleição, a gente falava a respeito dos rumos do MDB, o senhor é a maior liderança no município do MDB, e o senhor chegou a falar uma frase que chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais. Ou muda o partido, ou mudo eu. Como é que está esse posicionamento do senhor agora, já que o senhor está dizendo realmente que precisa se corrigir o rumo? Há essa possibilidade até de acontecer mesmo, do senhor mudar de partido? Não, mudo eu na perspectiva de, se for o caso, até fazer uma dissidência interna dentro do partido. Eu acho que está na hora muito da gente ter força partidária e essa força partidária se expor dentro da eleição que vem aí. E essa eleição que vem aí, no meu entendimento, é uma eleição muito direta para um ciclo do PT que está se fechando, independente da situação nacional. Acredito que isso seja possível, mas vou lutar muito para que o nosso partido tenha a posição que ele precisa ter no estado da Bahia, que é a posição de participar da eleição do lado correto. No caso de uma dissidência, ou não uma dissidência, mas uma tomada de posição do prefeito já tomada agora de apoiar a Neto, eu acho isso corretíssimo, sob o ponto de vista da contrapartida, do apoio que tem recebido e da relação pessoal, inclusive. O partido não vai influir na administração porque o executivo não sofre a pressão que recebe do legislativo sob o ponto de vista dos mandatos. O do prefeito é do prefeito, não é do partido. Então não teria problema, o PMDB não criaria uma dificuldade com ele aqui, mesmo politicamente, externamente, para qualquer tipo de dificuldade. Mas tem um fato, ontem o PSDB teve uma reunião em Salvador, da sua executiva, e temos uma dificuldade na chapa de Neto, até para o bem, porque a quantidade de gente pleiteando vaga na chapa principal. E ontem o PSB bateu pé firme na sua reunião, lá no Europa, a torre lá do Shopping Salvador, ali na próxima vizinho, tomando a posição que quer uma vaga também na chapa. Esta vaga na chapa, que eu acho que, sob o ponto de vista político-eleitoral, o nome de José Ronaldo é o mais forte para compô-la, como senador, mas ele mesmo já deu entrevista dizendo que o vice também o contemplaria, mas o Márcio Marinho, um amigo nosso, foi meu colega junto, deputado federal, já disse que a vaga do Senado, o republicano está pleiteando e abriu mão sempre, mas que agora esta vaga é dele e é inquestionável, assim, o tratamento dado por Marinho. Ciro Gomes, que deve ser o candidato e a Semineto, e a Semineto tirou o PDT do governo do estado e levar para suas hostes como apoio para a próxima eleição, quer também uma vaga nisso. Ontem o nome do João Galberto já foi citado como candidato indicado para assumir uma das duas vagas. Então temos 2 vagas hoje para 4 nomes. O senhor, com a experiência, o que acha que pode acontecer? Eu já digo e disse sábado num comentário que eu fiz quando o PTB aqui veio procurar Zé Ronaldo em Feira de Santana, que é o melhor nome que a Semineto tem sob o ponto de vista eleitoral e até mesmo político,
é o de José Ronaldo, eu deixei isso claro. Mas são partidos brigando por isso, partido que Zé Ronaldo não tem como minuto. E eu já fiz no meu comentário, o PTB é uma cabaça sem mel dentro, então só serve para pegar água nos tanques. Então eu quero saber como é que o senhor avalia essa situação da composição da chapa de ACM Neto. Humberto, eu prefiro dar tempo ao tempo, tá certo? Nós estamos hoje aqui no dia 6 de julho, 1 ano e 4 meses, Fernando, começou exatamente, 1 ano e 4 meses hoje, o primeiro caso da epidemia em Feira. E essa resposta de Humberto, eu prefiro deixá-la exatamente, Humberto, lá para perto do Natal, quando a gente já pode decantar isso e essa cabaça que você achou aí, de repente acha um pouquinho de água em algum canto aí também, para poder. Mas, de qualquer forma, é algo que politicamente é algo que precisa ser resolvido. Humberto está muito correto aí. Esse levantamento que ele faz mostra o nível de interesse que a candidatura de ACM Neto desperta nesse momento. Roberto, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista, mais uma pergunta que eu gosto de fazer para você. Já terminou? Eu tô animado aqui. Não. Eu tô animado aqui. Olha que esquenta. Nós conversar com o prefeito, a gente tem assunto, nunca falta, né? Diga, mas é o seguinte, porque eu fico preocupado com o problema do seu tempo também. Não, mas eu tô muito alegre com você hoje, aqui esperando o seu livro. Eu quero dizer Humberto disse que vai imprimir lá, viu? Eu quero dizer a você, meu Humberto, o bolo que ele trouxe hoje aqui para comemorar a nossa retorno aqui ao estúdio, ainda está incólume aqui. Eu pediria aqui ao pessoal aqui que fizesse essa gentileza, pelo menos, o prefeito sair aqui e degustar o bolo da Rios Delicatessen, né? Pra gente degustar aqui. Passei lá na Rios hoje de manhã, viu? Funcionando tudo, perfeitamente. Ô, Colbert, prefeito Colbert, é o seguinte. Já estava de olho nesse bolo e até chegou a apontar para mim o bolo. Ele só sai daqui hoje depois que ele degustar também o bolo. Ele não vai sair aqui no estúdio sem compartilhar esse bolo conosco. Prefeito, o senhor falou agora há pouco de Fernando e Fabinho, que está integrando, ele é um projeto, né? E Luciano Ribeiro, que foi o seu indicado para vice no governo Zé Ronaldo, no governo, Luciano Ribeiro foi um vice. Ele realmente foi vice, ele não agiu. O vice é aquele que assume quando o presidente, ou melhor, o prefeito se afasta por doença ou viagem, etc. O senhor pretende ter Fernando Fabinho ativo na sua administração ou Fernando só vice-vice? Não, Luciano foi vice-vice, eu fui vice-vice e Fernando e Fabinho vai ser vice-vice também, sem nenhuma dificuldade. Agora ele vai ter uma atividade específica, que é a atividade de coordenar um grupo de atividade de retomada econômica. Aliás, Mourão também é vice-vice. E não é dificuldade isso, não. Nós temos os vices que são eleitos para vices e nós somos vices com muito orgulho, não tenha dúvida disso. Mas o senhor foi um vice que praticamente não teve uma ação administrativa no governo, não é? Exatamente. O senhor foi o vice, não foi o vice-vice, não é? E eu pergunto, isso já é uma estratégia para deixar Fernando Fabinho à vontade numa sucessão municipal longa, claro, mas eu conversava com o Zé Ronaldinho, essa eleição de vocês aqui começa no dia que acaba a outra, exatamente. Aqui a eleição começa no dia seguinte da posse do prefeito. Isso já é uma estratégia para Fernando Fabinho? Não é estratégia traçada, mas de repente Fernando pode querer ter outros voos aí. Não tem por que a gente querer antecipar isso. De qualquer forma, nós temos tempo para poder definir essa questão. O importante é que nosso grupo está forte, está unido. E eu tenho certeza que vai trabalhar para uma vitória muito grande que Feira de Santana precisa ter neste momento aqui, que alguém se olhe mais com bons olhos para a nossa Feira de Santana. Pois não, aí tem mais dois questionamentos aqui rápidos. O Antônio Carlos da Silva ligou aqui e falou com a nossa produção. Ele, na verdade, é uma reclamação, né? Ele disse que foi tentar marcar a consulta com o pneumologista pelo município e só tinha vaga para 2022. Se de alguma forma a pandemia está atrapalhando esse processo e o que é que deve ser feito a respeito disso? Antônio Carlos tem razão. Esse é um problema importante, Dilson, que nós estamos vivendo. Não é no pós-pandemia, não, é agora. Então nós temos especialidades como cardiologia, que aumentou o número grande de pessoas com procura, pneumologia, reumatologia. Nós temos um número de especialistas que é pequeno e o número de casos que se ampliou. Então nós estamos tendo, e aí ele tem razão, nós estamos agora com a UFES abrindo
uma área de especialidades lá na Cidade Nova, para que a gente possa contar com profissionais lá da própria professores, como eu sou professor da UFES. Aliás, nós estamos começando a vacinação na UFES agora, já deve ter começado lá também. Hoje, nós estamos ampliando essas áreas todas para que nós possamos atender maior número de pessoas. Há uma quantidade menor de especialistas que a gente precisa ampliar e há também uma procura maior. Ele tem razão, nós precisamos reduzir esse tempo e nos preparar tanto na retomada econômica que o município vai ter, e o país vai ter, mas na pós-Covid. O número de casos de doenças está aumentando, associados ao período da Covid. E, portanto, independentemente da vacina, nós vamos ter que nos preocupar com isso realmente. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Bom Dia Feira, foi muito bom. A gente soube de todos os problemas de Feira de Santana, debatidos aqui na nossa mesa. Agradecer ao senhor, ao secretário Borges, que também lhe assessora nesse momento. E desejar o sucesso na sua administração, que o Bom Dia Feira está sempre à sua disposição, prefeito. Wilson, eu quero agradecer a você, a toda a equipe, muito obrigado, eu fico muito alegre quando estou próximo de vocês e gostaria de informar também que eu devo, na segunda-feira que vem, ir a Fortaleza. Vou visitar um hub que está sendo instalado em Fortaleza com energia eólica para a eletrólise e retirada de hidrogênio e oxigênio. No Porto de Pecém, no Ceará. Isso está sendo feito, está sendo instalado e nós queremos ver como é que a gente pode, de alguma forma, puxar para a Feira de Santana com energia solar. Lá tem energia eólica por causa dos ventos alísios permanentes. Aqui nós poderemos ter energia solar também. Feira de Santana é uma cidade que tem essa capacidade grande de insolação e nós queremos trazer essas partes novas da tecnologia para a feira. Humberto falou aqui disso bem rapidamente também, sobre a 5G, a transmissão de dados de internet via 5G. A partir do dia 15, nós começamos a trocar as luminárias de Feira de Santana por luminárias de LED. São 60.500 pontos em Feira de Santana. São 60.500 pontos com chip. Todas as luminárias vão ter chip, inclusive na zona rural. Significa que nós vamos ter transmissão de internet 5G aqui em Feira com altíssima velocidade. Estamos preparando a nossa cidade exatamente para essa retomada que ela vai acontecer e é importante que a cidade tenha essas condições de cada vez mais se desenvolver. Agradeço a você, disso sempre à sua disposição, agradeço a toda a sua equipe, agradeço a Rádio Princesa, um abraço para Frei Monteiro, Frei Jorge Rocha, que está aí também nos acompanhando. Quem mandou um abraço para você foi Frei Rui? Nosso bispo lá, né, hoje. Bispo lá em Caruaru, diz que vai estar aqui por volta do dia 16, 17 também. Mandou um abraço para Lícia Silva. Lícia Silva acabou quebrando a perna semana passada, tá operada, tá em casa, Lícia. Olha, você aceita um abraço forte, filha de Hugo Navarro, acabou fraturando a perna, mas nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais brevemente. Dilson, um abraço a você e aos seus ouvintes. A maior importância que nós temos aqui nessa reunião, além de todos nós, são aqueles que nos ouvem. Você tem essa legião de ouvintes que a gente dá um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, Colbert. Nós vamos ao intervalo.